E olha, mais 2 jogos completam nesta noite a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense enfrenta o Defensor do Uruguai às 9h45 no Maracanã. E o São Paulo recebe o Colón da Argentina daqui a pouquinho, às 7h30. Temos hino do São Paulo? O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está no Morumbi acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é muito grande aqui no Morumbi também em relação à presença do público que vai chegando em peso. A partida começa às 7h30 da noite. É São Paulo e Colón da Argentina. É tricolor, pai. É tricolor, é isso aí mesmo, cara. 3x0 hoje. 3x0, você que disse. Quem faz os gols? Um gol do Nenê, gol do Rojas. E um gol do Arboleda. Vamos ver se esses caras vão jogar. Obrigado, meu irmão. É nóis! Nossa, mas é cachaça pura. O técnico Diego Aguirre deve poupar de 2 a 3 titulares. Pintou uma notícia por aqui que ainda não foi confirmada de que o Sidão talvez não comece como goleiro titular. Vamos aguardar mais alguns minutos. O professor Diego Aguirre ainda não confirmou a escalação. Repito, de 2 a 3 titulares devem ficar de fora, como por exemplo o volante Lisiero, que sequer foi relacionado para essa partida. Araruna talvez inicie na equipe principal do São Paulo. O Rojas, que acabou de chegar à ponta, está jogando bem pela beirada, pode também descansar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu volto mais tarde ainda no Gazeta Esportiva para confirmar a escalação do São Paulo. A delegação do Tricolor chegou por aqui por volta das 6 horas. Uma grande festa, aquele corredor humano na Praça Roberto Gomes Pedrosa, de frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. Já foram vendidos para esse jogo 30 mil ingressos, apesar do frio e de uma fase ainda inicial da Copa Sul-Americana. Teremos casa cheia no Morumbi. Muitos argentinos já estão dentro do estádio. Cerca de 2 mil argentinos é a conta que o São Paulo faz nesse momento. 3.400 ingressos destinados à torcida visitante e deveremos ter em torno de 35 mil torcedores. Para domingo, São Paulo joga aqui no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama e já quase 25 mil ingressos vendidos. A torcida são paulina está empolgada, o time é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está a 2 pontos do Flamengo e na Copa Sul-Americana sobrevive. Esse é o primeiro jogo da segunda fase, jogo de ida. No dia 16, o jogo da volta em Santa Fé contra o Colón. É a primeira vez na história que São Paulo e Colón se enfrentam. O Colón vem de apenas um jogo na Copa Argentina depois da Copa do Mundo. Falta ritmo de jogo a essa modesta equipe do futebol argentino. Mas o São Paulo, na voz de Aguirre e de Nenê, respeita muito o adversário. De Colón tenemos informaciones de los últimos amistosos que hicieron, no tuvieron tanta competencia y entonces es un poco complicado para buscar porque recién ahora están volviendo a jugar, pero sé que son un equipo muy duro, conozco a algunos de los jugadores, el entrenador es muy bueno, está desde el año pasado y nos tenemos que preparar para un partido dificilísimo porque va a ser así, no tengo dudas. Sabemos que es un equipo peligroso y va a intentar complicarnos la vida acá en São Paulo, pero nosotros tenemos que intentar hacer un resultado bastante positivo, intentar hacer goles para ir tranquilo en el próximo partido. Bom, o Colón, como eu disse, jogou apenas uma partida depois da Copa do Mundo, classificou-se na primeira fase da Sul-Americana ao eliminar o Zamora da Venezuela. O São Paulo passou pelo Rosário Central. Quem avançar nessa fase consegue a vaga nas oitavas de final. E o adversário já está definido, é o Júnior Barranquilla da Colômbia. O São Paulo, depois do Mundial da Rússia, fez partidas complicadíssimas pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o saldo é muito positivo. Ganhou do Flamengo fora de casa, do Corinthians aqui no Morumbi, depois perdeu para o Grêmio num jogo equilibrado. São Paulo teve a chance até de vencer essa partida fora de casa, na Arena do Grêmio, perdeu, mas depois conquistou os 3 pontos diante do Cruzeiro no Mineirão. Saldo muito positivo. São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 32 pontos contra 34 do Flamengo. No domingo recebe o Vasco da Gama aqui no Morumbi, também com casa cheia. E o Diego Aguirre fala desse grande momento do Tricolor, filosofia de trabalho, métodos de treinamento. Quando o time ganha, tudo vai certo, tudo é perfeito. Nós tentamos dar
un buen treino, que el jugador comprenda lo que tiene que hacer en un campo, dar intensidad, transmitir ideas, y de a poco todo va, las victorias van dando credibilidad, van dando confianza, y ahí es una cosa que comienza a crecer. Pero aquí lo más importante es la actitud de los jugadores, la voluntad de por querer salir adelante, por querer vencer, y juntos estamos dando el máximo para tentar que São Paulo volte a estar como está ahora, brigando por cosas importantes. Bom, São Paulo busca então uma boa vitória hoje para ter uma margem bacana para decidir daqui a 2 semanas em Santa Fé contra o Colón, que encara o jogo de hoje à noite como o mais importante da sua história. Vamos dar uma rodadinha aqui na frente do Morumbi para conversar com uma molecada. Fiz amizade com esses meninos aqui, ó, tudo molecada da base do São Paulo. Vocês treinam em Cotia, é verdade mesmo? E jogam salão aqui no clube? Sim. E o que é mais difícil, futebol de salão ou futebol de campo? Salão. Mas por quê? Porque é mais rápido. É mais rápido, mais dinâmico. No campo tem que ser mais fácil de tocar. Tem que ser mais menor. Mas no salão vocês participam mais do jogo, jogam mais bola, desenvolvem mais o futebol, né, cara? E aí quando chegar no campão tem mais espaço para respirar, né? E vocês vão ver o jogo? Vão entrar? Não. Como assim? Não. O que vocês estão fazendo aqui então? A gente não pode, a gente acabou de voltar do ônibus. Ninguém vai descolar um ingressinho pra vocês? Não. Ixi. Bom, quanto que vai ser? 2-1 pro São Paulo. 2-0, 2-1. Vocês sabem como é que é o nome do time adversário de hoje? É o Colón. 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 Da Argentina. Boa, rapaziada. Um abraço, boa sorte. Quero ver vocês brilhando no futebol. Quem não der... Ó, calma aí. Quem não der certo como jogador, que vocês estudem direitinho para ter uma profissão. Mas se virar jogador, vocês não vão ficar metidos comigo no futuro, hein, meu? Vocês me dão entrevista, beleza? Tá bom? Sim. Qual que é a musiquinha que vocês iam cantar agora? Sou tricolor! Sou tricolor! Tem o Libertador, blá, 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 blá. É isso aí, pessoal. Eu volto daqui a pouquinho confirmando o São Paulo Futebol Clube, que talvez, quem sabe, não tenha Sidão no início da partida. Vamos ver. E provavelmente com pelo menos 2 jogadores na equipe, 2 jogadores reservas na equipe titular. Aguardemos mais alguns instantes. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar desse time? Dá para ter medo do Colón da Argentina? Está longe de figurar entre os grandes, principais times da Argentina, mas por outro lado também vale lembrar que o São Paulo foi eliminado por uma equipe chamada Defensa e Justiça. Que poucos conheciam também, pois é, e aprontou para cima de São Paulo. Mas claro que a realidade São Paulina hoje é outra, a confiança é outra, o time está produzindo bem, tem consistência defensiva, é um time muito rápido no contra-ataque. O São Paulo, para mim, é favorito, e esse favoritismo ele é indiscutível, mestre. O São Paulo é favorito, sim, por essas razões todas expostas por você e pelo fato que o São Paulo está em fase de Romero, viu? Tá, né? Tudo certo. Não está jogando nada dessas coisas nela, viu? O São Paulo está jogando futebolzinho bem... Feijão com arroz. Bem feijão com arroz e tal, mas está dando tudo certo. Então, vai em frente. Aproveita a fase, né? Vamos chamar o link agora? Sim, de novo nós vamos lá com o Alexandre Silvestre, que está lá com a expectativa do jogão do São Paulo contra o Colón da Argentina, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Silvestre, é com você. Saí da rua Michele, vim aqui para a sala de imprensa, onde o Diego Aguirre, técnico do São Paulo, concederá a entrevista lá para as 9h40 da noite, depois da partida contra o Colón, que começa às 7h30 no Morumbi, com mais de 32 mil torcedores garantidos no estádio. Vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo, a volta é dia 16 em Santa Fé. Dito e feito, Sidão começa no banco de reservas. O técnico Diego Aguirre coloca o Sidão na reserva e dá uma chamada minutagem, um termo moderno aí do futebol, para o Jean jogar um pouquinho. O Jean, que foi um dos grandes investimentos do São Paulo para essa temporada. Portanto, no gol, Jean começa a partida contra a equipe do Colón. Éder Militão na lateral direita, Bruno Alves
de zagueiro com Anderson Martins, que domingo contra o Vasco está suspenso no Campeonato Brasileiro, então ele não precisaria descansar hoje. Portanto, Anderson Martins com Bruno Alves na zaga e Reinaldo com mais liberdade de atacar pela esquerda. 2 volantes para desespero do nosso mestre Alberto Helena Júnior, o Hudson e o Bruno Pérez, recém-chegado Bruno Pérez, que é lateral de ofício, mas também atua pelo meio de campo, um pouquinho mais para o lado direito. O Nenê armando, o Rojas, João Rojas numa das pontas, o Everton na outra e Diego Souza de centroavante. Araruna começa no banco de reservas, assim como o Sidão, Arboleda, que está inteiro do acidente que sofreu dias atrás de carro, graças a Deus tudo bem com ele, mas ele começa no banco. Aí talvez o Aguirre esteja pensando realmente no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, porque não terá o Anderson Martins, então ele poupa o Arboleda. Lucas Fernandes também à disposição, assim como o Shailon, o Brenner, garoto Brenner de volta à equipe, ele que ficou encostado no time de Cotia, na base um pouquinho, e o Gonzalo Carneiro, o atacante uruguaio, também à disposição no banco de reservas. São Paulo e Colón começam o mata-mata da fase número 2 da Sul-Americana, que antecede as oitavas, logo mais às 7h30 da noite, no estádio do Morumbi, repito, com casa cheia. Eu vou chutar aqui um público de 35 mil pessoas para esse jogo de ida dessa segunda fase da Sul-Americana. Um abraço para todo mundo, até amanhã. Até amanhã, Alexandre Silvestre. Amanhã toda a reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. 3-0 São Paulo hoje.